Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a bênção da unidade. Vamos tocar mais especificamente com o nosso universo feminino a respeito da unidade entre as mulheres, porque esse é o lugar onde Deus pode ordenar a bênção, onde nós alcançamos a bênção do Senhor. Eu quero te convidar para orar um pouco comigo e abrir o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra ela é viva e eficaz. E nós te convidamos, Espírito Santo, ministra os nossos corações, aviva dentro de nós essa chama de sermos mulheres corajosas e destemidas, que se promovem, que se colocam no lugar da tua palavra, de cumprir aquilo que o Senhor diz, não aquilo que a gente pensa ou acha, ou mesmo até as pressões que a sociedade coloca em nós. Nós decidimos cumprir o que o Senhor diz. Fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, falando sobre o universo feminino, nós ouvimos muito falar a respeito de uma palavrinha que se chama igualdade. Muitas mulheres e muitos movimentos nasceram em busca dessa igualdade do universo feminino com o masculino. O que eu costumo dizer é que nunca será, porque nós não somos iguais aos homens e nem eles são iguais a nós. Então é muito mais produtivo e muito mais bíblico nós buscarmos a nossa identidade como mulher em Deus do que uma certa igualdade naquilo que é diferente. Mas sabe, na busca dessa igualdade, tantos conceitos estão soltos e se apresentam, cada um com a sua teoria ou com aquilo que acha ser o certo. E sabe, na busca dessa igualdade, nós acabamos muitas vezes perdendo algo que é tão importante, que se chama unidade. Eu estava lendo o livro que nós estamos caminhando, o Despertar da Leoa, e eu parei num exemplo que ela deu. Lisa, em algum momento, postou no seu Twitter, não sei se você usa, mas com certeza sabe o que é, uma frase sobre submissão. E ali ela colocou um assunto que para ela estava tão tranquilo, mas como ali é um fragmento, porque é uma frase, não existe um estudo, não tem como você ampliar um assunto ali nesse aplicativo. Enfim, ela lançou algo ali e ela não imaginou que daria uma polêmica tão grande, porque ela colocou e foi fazer as suas rotinas do dia. E quando ela se deparou, ela viu uma grande discussão, de cada um falando uma coisa, uma discussão de igualdade e de uma querendo ser mais bíblica, a outra achando que está errada, e aquilo, em vez de produzir algo bom, acabou produzindo uma grande divisão de pensamento e uma perca de força. E sabe, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A competição e a discussão que não traz proveito, ela acaba fazendo com que a gente perca a nossa força, ela enfraquece o nosso poder, ela enfraquece a nossa voz, porque em vez de somar, nós nos dividimos. Então nós precisamos focar naquilo que é princípio, que é bíblico. Gosto, cada um vai ter um seu, talento, dons, cada um tem o seu, tem a sua perspectiva de vida, mas o que é princípio bíblico é o mesmo para todos e isso nos une, isso nos torna mulheres fortes. Eu quero ler com você na página 114 desse livro, que fala assim: de um lado, as mulheres têm sido reprimidas em nome da submissão. De outro lado, algumas mulheres elevaram a sua feminilidade ao nível da divindade. E isso é muito triste porque existem tantos extremos. Enquanto algum ensino é errado no que se refere a reprimir, a esconder a mulher, a calar a voz da mulher, a não permitir que a mulher tenha uma ação, uma voz, isso é errado, isso é um extremo, é uma submissão invertida. Bem como a mulher também buscar ser tão saliente a ponto de ser adorada e ser o ponto, o foco da atenção principal,
isso também acaba dando essa ideia de divindade, de competição. E nós sabemos que o princípio da queda foi esse, foi quando Satanás ele quis ser igual a Deus, e isso levou ele à queda eterna. Então nós como mulheres precisamos guardar o nosso coração, de não entrar nesse tipo de disputa, de não entrar nesse tipo de voz que acaba dividindo e enfraquecendo o poder de influência que nós temos como mulheres de Deus. Nós somos mulheres de Deus e mulheres não são iguais, são mulheres e buscam a sua identidade em Deus. Sabe? O gênero, vou falar sobre 2 pontos hoje. O primeiro é, o gênero, ele não te desqualifica. Sabe? Nos Estados Unidos, isso é muito forte, Lisa mesmo confirma isso, sendo uma americana no seu livro, mas nós sabemos que isso em muitas áreas, muitas mulheres são caladas e às vezes por hora até dentro da própria igreja, com má interpretação de textos, acabam mesmo tolindo, vetando a influência e o brilho da mulher que ela pode trazer e contribuir para o avanço do reino dentro da igreja. E nós sabemos que fora também ainda existe certos lugares ou posições que realmente não se deixa com que a mulher exerça algo. Mas sabe, ela traz um exemplo, e isso falou muito comigo, que ela disse que uma mulher da área da saúde, ela auxiliava em partos e num hospital ela viu muitos partos, isso nos Estados Unidos, onde as mulheres, quando ganhavam meninas, elas tinham que se desculpar com seus esposos, porque eles ficavam decepcionados por ser mulher. Então, isso é uma realidade que a gente ainda vê. Eu não sei se está dentro do seu contexto ou não, eu espero que não, mas se está, sabiamente pela palavra, você pode romper isso através da oração e de uma postura bíblica, com sabedoria e em submissão correta. Sabe, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que o gênero da mulher não desqualifica a mulher, mas outras questões de caráter sim. E aqui no texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, e eu vou abrir contigo, no verso 11, esse é um texto onde Timóteo ele está dando as qualificações de diáconos, de bispos, né? Eu não sei qual o título que diz na sua palavra, cada tradução traz de uma forma, mas são pessoas que trabalham na igreja. Ele traz todas as qualificações dessas pessoas, se referindo a homens primeiramente. Mas chega no verso 11, ele fala assim: as mulheres igualmente sejam dignas. Ou seja, de todas aquelas qualificações para trabalhar em funções na igreja, igualmente as mulheres também estão contextualizadas nisso. Ele não disse dessa forma as mulheres não sejam incluídas, ou só a parte de homem. Não, ele fez uma citação. Tudo isso que eu falei serve também para as mulheres. Então, pelo apóstolo Paulo, a mulher, ela não está desqualificada pelo seu gênero, mas ela se desqualifica, como diz aqui no texto, sendo caluniadora, não sendo sóbria, não sendo confiável e outras qualificações de caráter. Então, o gênero, ele não te desqualifica, mulher. Você pode acreditar no seu potencial, você pode influenciar os da sua família, como os de fora, com a sua ajuda, com a sua voz, pela palavra de Deus e pelo amor de Deus que habita em você. E o ponto 2 é: o gênero não te faz mais importante ou absoluta. Você continua sendo dependente uns dos outros, bem como no casamento também, como nós falamos no último devocional. Sabe? Isso não te faz uma divindade. Ser importante não te faz querer que tudo funcione do seu jeito. Ser importante em Deus não significa que o mundo vai parar para você estrelar. Porque tem muitas mulheres que também entram num outro extremo, que porque são rainhas, são a coroa da criação, são uma obra-prima de Deus, e tudo isso é verdade. Mas isso não nos faz melhor do que os outros, isso não nos tira a essência e o DNA de servir umas às outras, de colocar o outro em honra. Não também nos tira
o entendimento de que para entrar no relacionamento nós não somos perfeitas porque somos rainhas. Assim como o nosso parceiro vai ter defeitos, nós também temos e precisamos nos enquadrar, precisamos nos sujeitar de igual forma. Então nós precisamos andar num equilíbrio, nem para um lado e nem para um outro. Já diz o ditado, não é? Que toda beira é um abismo. Toda beira é um erro, então nós precisamos achar o equilíbrio desse ponto. A própria mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher que cuidava da sua casa, mas ela era uma mulher que negociava, administrava negócios, mas também uma mulher que honrava o seu marido, porque na porta da cidade, quando ele era visto, ali eles reconheciam o marido que era cuidado e que era digno. Sabe, mulher, eu quero aproveitar para te deixar aqui um recado e um ensino. Não fale do seu marido. Não saia por aí denegrindo, manchando a imagem e a influência dele. Quando nós falamos mal de uma pessoa, a palavra nos chama de homicidas, porque nós estamos matando a influência daquela pessoa para outros. Quando nós falamos mal do nosso cônjuge, nós estamos matando a influência dele, nós estamos manchando a imagem dele. Resolva isso com o seu cônjuge, leve isso para um líder que possa ajudar você. Mas não saia por aí falando, porque você está falando de você. Ele é um com você. Amém? E aqui eu quero te trazer um texto que está na página 118 desse livro, que fala assim: costumamos impedir ou minimizar umas às outras, em vez de apoiarmos e encorajarmos umas às outras a causa de Cristo. Esse tipo de competição, onde a gente fica cada um achando uma coisa, ou buscando uma igualdade, ou discutindo um princípio que é absoluto, acaba causando isso, um enfraquecimento. E é sobre isso que eu quero te trazer hoje, que nós não venhamos a ser pega nesse erro de entrar em competição. Hoje em dia, pelas redes sociais, nós ficamos lá olhando e parece que a vida de todo mundo é melhor, parece que a make de todo mundo é mais bonita, que a pele é muito melhor. Mas nada que um filtro não faça, amiga, nada que uma boa maquiagem não ajude. Não se iluda. Por trás das telas existe uma vida real que eu e você vivemos e rompemos todos os dias pela força de Deus em nós. E essa igualdade é o que nos une. Somos mulheres muito mais fortes quando entendemos que o amor que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. E eu quero ler com você em Salmo 133 e encerrar esse devocional com essa palavra. Porque é nessa unidade que Deus, ele pode ordenar, ele pode liberar. Sabe, quando um rei, quando alguém que é poderoso ordena algo, não existe como isso não acontecer. E quando nós estamos nessa posição de unidade, não existe como a bênção de Deus não chegar. A palavra de Deus em Salmo 133 fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 3. É como um orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Oh glória, que o Senhor nos encontre, mulher, nesse lugar de unidade, de força multiplicada, para que Ele ordene a bênção sobre nós. Pai, eu quero orar, Senhor, por qualquer tipo de impedimento ou de embaraço, que possa ser menor, Deus, do que o amor que nos une, para que a Tua bênção possa ser derramada sobre nós, em um universo onde a competição, em um mundo, em uma geração, onde até pelo gênero um compete com o outro, nós queremos levantar a bandeira do amor e da unidade, para termos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, querida? Compartilhe, espalhe essa verdade e viva na prática da palavra. Um beijo, uma ótima semana.